Graça e a paz, meus irmãos. Quantos felizes com Jesus nós temos aqui? Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você consegue imaginar João Batista, depois de 30 anos, sendo instruído pelo Espírito Santo no deserto, enquanto ele estava pregando, as multidões indo até ele, pessoas chorando em arrependimento, e ele então vê uma figura atravessar a multidão, o tão sonhado Salvador dele. E ele então segue aquela figura. Ele já o conhece, mas nunca tinha o visto. Ele já sabia quem ele era, mas nunca tinha o visto. Então ele para a sua pregação e aponta de cima de uma pedra, imagino eu: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A dimensão dessa frase é tão grande que precisaríamos de dias. Mas é mais ou menos assim: eis a esponja que tem condições de limpar o pecado de toda a humanidade. Eis aquele que é maior do que o erro de todos os homens nascidos de mulher. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo é imenso. Ele é mais do que aquilo que a gente pode pensar ou imaginar. Jesus Cristo, Ele é o Filho de Deus. Ele é Deus. Ele está na Trindade. Que um espírito de fé, temor, reverência, desejo por conhecê-lo venha sobre nós agora mais do que nunca. Que o Espírito Santo de Deus revele Jesus Cristo para você, para mim. Eu oro para que Ele faça mais do que Ele já fez nos outros cultos. Confesso para você que depois do primeiro culto pela manhã, a vontade que eu tinha era de colocar o vídeo aqui e ir embora. Porque Jesus Cristo, Ele preenche o nosso ser quando a gente tem a revelação dEle pelo Espírito Santo. E não é para amanhã, não é para o próximo domingo. É agora. Você pode ser tocado pela graça de Deus agora. Você que nos assiste pode ser tocado pela graça de Deus onde você estiver agora. E o vazio da sua alma ser cheio das insondáveis riquezas de Cristo. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 3. Pregamos na última vez os versículos 1 e 2 e agora prego até o 8. Que diz assim: por essa razão oro eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, em favor de vocês, gentios. Certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim, em favor de vocês pela graça de Deus, isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como lhes escrevi em poucas palavras. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus, significando que, mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do corpo, e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Deste Evangelho, tornei-me ministro pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação do seu poder. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida essa graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. Insondáveis riquezas de Cristo. Nesse versículo você encontra a palavra mistério 3 vezes. E mistério no português é algo obscuro, secreto, enigmático, inexplicável, incompreensível. Mas mistério no grego, mysterium, ainda é um segredo, só que revelado. É uma verdade que está além da compreensão humana, mas essa mente humana, assistida por um poder divino, consegue entender. Qual é o mistério que foi revelado aqui? O apóstolo Paulo fala, é que através de Cristo Jesus, judeus e não judeus agora se tornaram um só povo. Qual é o mistério que está sendo revelado aqui? É a igreja.
povo de Deus reunido. Qual é o mistério que está sendo revelado aqui? Não foi dado a conhecer por homens de outras gerações, mas foi revelado pelo Espírito Santo. E como diz no versículo 3, Paulo também o recebe por revelação. E no versículo 4 ele diz: o mistério é Cristo. Veja o ponto em questão. Mistério revelado pela ação divina. Deus toma a iniciativa, pela sua soberania nos diz o que é o mistério, porque estava oculto. O mistério não é produto de investigação filosófica ou esforço humano. Ele é uma verdade revelada. Ele não é lógica humana ou especulação religiosa. Ele vem do Senhor, como o próprio apóstolo Paulo em Gálatas 1:11 diz: irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Ao contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Mistério é aquilo que está além da compreensão humana, mas totalmente acessível com a ação do Espírito Santo. Então o Espírito Santo agora pode iluminar a sua mente e o seu coração. E você pode sair daqui bilionário no que diz respeito a conhecer Jesus Cristo e as suas insondáveis riquezas. Versículo 4, o apóstolo Paulo diz assim: ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Cristo é tanto fonte como substância desse mistério. Explico. Cristo é o começo e o conteúdo desse mistério. Cristo, inclusive, é aquele que revela esse mistério. É como Martim Lutero disse uma vez: da mesma forma como vamos até o berço tão somente para encontrar um bebê, também vamos às Escrituras apenas para encontrar a Cristo. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que quando alguém vai a um berço, não busca outra coisa a não ser encontrar uma criança. A criança é a razão do berço existir. O berço existe por causa da criança. Do mesmo jeito, assim lemos a Bíblia. Não é apenas para adquirir conhecimento, não é para conhecer as histórias, não é para saber curiosidades. O propósito central das Escrituras é encontrar Cristo nelas. Cristo é o ponto central. Tudo na Bíblia aponta para Ele, do início ao fim. Ele é a figura principal das páginas sagradas. Não encontrar Cristo na Bíblia é não ler a Bíblia de verdade. É como visitar um berço vazio, sem vida e sem propósito. Cristo é a fonte do mistério. Cristo é aquele que flui toda a verdade espiritual. Toda a revelação, todo o propósito eterno do Pai está em Cristo. Ele é a causa originária da nossa redenção, da nossa salvação, da nossa reconciliação. Ele é a causa de nós estarmos aqui agora adorando a Deus. Cristo é a fonte, mas Cristo também é a substância. Cristo é o próprio conteúdo, Ele é o centro, Ele é o cerne desse mistério. O mistério não é uma teoria sobre Cristo, o mistério não é uma história sobre Cristo, o mistério é a própria pessoa de Cristo, sua encarnação, sua vida, sua morte, sua ressurreição, sua ascensão. O que significa isso na prática? Que nós não buscamos mistérios extras ou verdades adicionais além de Cristo. Cristo é suficiente, Cristo é abundante, Cristo é tudo. Precisamos pegar Cristo como centro absoluto de tudo. Toda mensagem, culto ou discipulado que não aponta diretamente para Cristo como objetivo final, não é só oco, mas é incompleto, é vazio. É através de Cristo que nós estamos aqui. A Bíblia diz em Colossenses 2:2 que faço isto para que o coração deles seja consolado e para que eles, vinculados em amor, tenham toda a riqueza na plena convicção do entendimento, para conhecimento do mistério de Deus que é Cristo, o mistério de Deus que é Cristo. Agora, essa parte desse versículo, a última frase desse versículo é imensa. O mistério de Deus que é Cristo, em que estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Todos os tesouros, todo o conhecimento, toda a sabedoria está em Cristo.
Todo o mistério se resume a isso. Deus se revelou completamente, não em uma filosofia, não em uma religião, mas numa maravilhosa pessoa humilde chamada Jesus Cristo de Nazaré. Diante de versículos como esse, você sabe o que eu quero fazer o resto da minha vida? Me perder e me achar no mistério que é Cristo. Me perder é ler a Bíblia e falar assim: uau, eu não entendo, mas é incrível. Eu não compreendo, mas é absurdo. Eu me rendo. Me perder. Mas também quero me encontrar quando o Espírito revela: obrigado, Senhor, mais uma faceta da sua beleza foi revelada para mim hoje. Mais um pouco do meu Salvador me foi dado pelo Espírito Santo de Deus. Jeremy Barros, um puritano, ele disse assim: certamente Cristo é um objeto suficiente para a satisfação do Pai. Certamente então Cristo é suficiente para a satisfação de qualquer alma. Quando é que a gente vai entender isso? Se Deus Pai olha para Jesus e fica totalmente satisfeito. É como se Deus Pai olhasse para Jesus e dissesse assim: esse sim, nele eu tenho prazer, ele preenche o meu ser, ele me completa. Agora pensa comigo, Deus que criou galáxias, oceanos, pôr do sol, até o sabor do café, esse Deus encontra satisfação em Cristo. O que nos faz pensar que Cristo não é suficiente para a igreja. Sabe, num bom português, se Jesus é suficiente para Deus, que é perfeito, santo e infinitamente exigente, Jesus é suficiente para nós, criaturas inquietas, cheias de desejos, que vivem buscando satisfação em bobagens, que nunca saciam. Buscar alegria fora de Cristo é como você deixar uma mesa com uma comida feita pelo melhor chefe do planeta. Nada contra o miojo, mas comer miojo frio e sem tempero é pura loucura. Sabe qual é a mensagem desse texto direta e objetiva para a igreja? Pare de procurar o que já está disponível em Cristo. Ele é suficiente, Ele é abundante, Ele é exageradamente tudo o que a sua alma precisa. Jesus é escandalosamente mais do que nós precisamos. Ele transborda tudo o que nós precisamos. Ele é o manancial para a nossa alma. Estamos entendendo o que lemos? O mistério não é algo abstrato. Muita gente chega, no meio cristão e diz assim: irmão, você precisa entender o mistério. Aí você pergunta: qual é o mistério? Ele diz: mistério. É mistério. Deixa eu te falar, irmãos, o mistério não é abstrato. O mistério é uma pessoa. Ela é Cristo. E é por causa de Cristo que nós estamos aqui. É por causa de Cristo que nós somos igreja. Esse mistério aponta para a realidade da igreja, um povo improvável. No caso do que Paulo está ensinando, judeus e gentios no mesmo lugar, sabe, como família reconciliada, salva pela graça. Meus irmãos, hoje nós aqui somos a igreja de Jesus. A igreja é um poema escrito na cruz, é a união de improváveis num só verso, é antes separados por muros, agora unidos pela cruz. A igreja é um milagre da reconciliação, do mistério que é Cristo, sabe, a igreja que transforma estranhos em famílias, inimigos em amigos. A igreja é um improvável, por quê? Porque ela coloca pessoas inexplicavelmente diferentes juntas, todos resgatados pela graça de Deus. Muitas tribos, um só povo, muitas vozes, um só louvor.
A igreja é o harmonioso do Evangelho, é o coro celestial do Evangelho. Sabe, a igreja é a união dos imperfeitos, perfeitamente amados por Cristo. Um grande mistério que é a reconciliação, Cristo vivo refletindo em nós. Alguém certa vez disse que se Jesus é a porta, a igreja é o lar. Família reunida, restaurada pelo sangue do Cordeiro, aleluia. Sabe, é na igreja que o céu toca a terra. Nesse povo unido apesar das diferenças. E é esse mistério, Cristo, pela sua graça, que Ele pega a gente arrebentada como nós. E a graça vem junto os pedaços. E o meu pedaço juntado com o seu, juntado com o seu, juntado com o seu, juntado com o seu, dá um grande mosaico. Que se chama Igreja de Jesus Cristo. Igreja, essa é a realidade extraordinária, nascida de Cristo, sustentada pelo Espírito, para a glória de Deus Pai. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, versículo 5. Mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus. Paulo aqui não está afirmando que ninguém antes havia tido qualquer indicação sobre Cristo. Pelo contrário, desde o Éden havia promessas, sinais claros que o Messias viria. Israel aguardava o Messias e aguardava ardentemente. Os salmos cantam sobre o rei prometido, o filho ungido. Jeremias, Isaías, Daniel, Ezequiel, todos apontam profeticamente para a vinda do Cristo. Mas você sabe o que foi mistério de verdade? Mistério de verdade é um Deus sem um templo. É um Deus que não precisa mais de sacrifícios cerimoniais. É um Deus mais que não é mais territorial, geográfico, só dos judeus, não, mas agora é de todos os povos da terra. Isso foi mais profundo. Isso foi um mistério para todos. Esse mistério, ele ultrapassou todas as expectativas humanas. O povo esperava um Messias guerreiro, um libertador político, um restaurador da glória nacional judaica. Mas o mistério veio envelopado numa criança. Um salvador humilde, com uma aparência que não atraía ninguém. Um servo sofredor, um crucificado. Isso foi muito para todos, inclusive para nós. Um Deus sem templo físico, que escândalo. Hoje num culto, um homem veio aqui à frente e disse que queria receber Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E ele queria falar, e eu deixei ele falar. E ele chegou para mim e disse assim: pastor, eu estou aqui, Jesus me aceita. Eu digo, por quê? Porque eu bebi ontem. Eu enchi a cara ontem. Mas hoje, enquanto o Senhor disse o que eu ainda vou dizer, né? Que Deus salva pessoas e Ele não vê o pedigree, não vê o passado, não vê o que você fez. Ele só vê o que Cristo fez na cruz. Eu falei, é para mim. E ele entendeu. E ele começou a falar comigo. Ele queria dar o testemunho logo hoje. Mas deixa eu te falar como é que era lá no templo de Jesus. Um sacerdote era preparado dias e dias para entrar no Santos dos Santos. Ele era amarrado uma corda no seu tornozelo. Caso ele morresse diante da glória de Deus, ele era puxado. Precisava de muitos cerimoniais para ele entrar na presença de Deus. Você sabia que nós somos gentios e nós ficaríamos apenas no pátio lá do templo de Jerusalém? Nós não entraríamos no lugar da celebração, no lugar do culto. A gente ficaria fora, porque nós não éramos o povo da promessa. Nós éramos indignos. E você sabe o que foi esse mistério? É que agora Deus vem sem um templo físico. É um escandaloso problema para os judeus, mas um glorioso e uma maravilhosa e uma extraordinária solução para os pecadores.
O judaísmo dependia de sacrifícios contínuos, rituais, ofertas, sabe? Sacerdotes especiais. Então vem Cristo e diz: eu sou o templo, João capítulo 2. Agora a presença de Deus não habita em construções humanas, mas em Cristo. E não só em Cristo, naqueles aqui, o Espírito Santo de Deus o revelar. Isso foi muito para todos. Ei, mulher, João capítulo 4, você não precisa ir para Jerusalém, nem para o Monte Gerizim. Eu estou aqui. Deus não está confinado mais a um templo. Deus não está confinado mais em um lugar agora. A salvação agora é de abrangência mundial. Você não vem para me encontrar. É eu que vi ao seu encontro. Tudo muda. Esse mistério ultrapassou todas as expectativas terrenas. Mas esse mistério também ultrapassou todas as expectativas celestiais. E é sobre isso que eu vou falar domingo que vem, principalmente o versículo 9 e o 10 do capítulo 3. Mas hoje eu quero dar um spoiler. 1 Pedro capítulo 1, versículo 10 diz assim, ó: até mesmo os profetas queriam saber mais sobre essa salvação, essa que a gente vive hoje, e investigaram a respeito. Quando profetizaram acerca da graça preparada para vocês, você pode botar aí para nós, buscavam descobrir a que tempo ou ocasião se referia o Espírito de Cristo, que nele estava ao predizer o sofrimento de Cristo e sua grande glória posterior. Os profetas queriam entender o que eles estavam falando. Foi-lhes dito aos profetas que suas mensagens não eram para eles, mas para nós, aleluia, para vocês. E agora essas boas novas, eles foram anunciadas por aqueles que pregaram pelo poder do Espírito Santo enviado ao céu. Agora preste atenção nessa última frase aqui, nessa última frase. É algo tão maravilhoso que os anjos anseiam observar. Cristo é um mistério tão grande que nem os anjos entenderam ele ainda. Porque Deus morar no céu é moleza para um anjo, gente. Agora, Deus morar dentro de nós é confusão. Como é que aquele que criou todas as coisas agora está dentro de nós? Que mistério é esse que agora ele não está lá na glória e ele está no meio da igreja? Vamos lá, gente. Os anjos não entendem. Você sabia que só por causa de nós que algumas coisas em Deus foi descoberta pelos anjos? Por exemplo, antes da criação do homem e da queda do homem, os anjos não sabiam o que é graça e o que é misericórdia. Eles sabiam o que é amor, porque Deus é amor. Na Trindade, Deus manifestava o seu amor. Mas somente quando nós pecamos e destituímos fomos da glória de Deus, é que eles conheceram algo em Deus que eles não conheciam, que é graça e misericórdia. Deixa eu falar isso com todo respeito, mas com uma ousadia em imaginar algumas coisas aqui. Você sabe por que a gente imagina? A gente imagina para ver. E eu queria que você imaginasse algo aqui agora. Você imagine o seguinte: o que os anjos nunca descobrirão? O que os anjos nunca saberão? Sabe o que é? Redenção, salvação. Ser um dia pecador, condenado, e agora ser filho de Deus, salvo. Os anjos nunca vão experimentar a graça. Os anjos nunca vão saber o que era merecer o inferno e agora ter a primeira cadeira cativa na frente do trono. É por isso que em Atos capítulo 8, um anjo chega para Filipe e diz assim: Filipe, vai para um lugar, quando estiver lá vai passar um eunuco. O eunuco vai estar lendo nesta hora o profeta Isaías, lendo exatamente a parte que diz assim, que ele foi moído pelas nossas transgressões e foi como cordeiro mudo
para o matadouro. Mas ele não sabe o que é isso. Vai lá. Agora presta atenção, igreja. Por favor, vamos comigo aqui, vem comigo. O anjo falou para Filipe. Por que o anjo não foi falar para o eunuco? Sabe por quê? Porque só Filipe sabe o que é ser resgatado por aquele que foi moído numa cruz e foi como um cordeiro mudo. Atos capítulo 10. O anjo vem e fala para Cornélio: Cornélio, Deus se agrada de você. Mas Cornélio, manda uns homens irem lá da casa de Simão o curtidor. Lá vai ter um homem chamado Pedro. Manda ele vir, porque ele precisa te anunciar algo. Gente, presta atenção no que eu estou falando aqui. O anjo está conversando com Cornélio. Por que o anjo não abre logo o papo com ele todo? Aí vai Deus falar com Pedro. Pedro, é o seguinte, eu já mandei falar com Cornélio. Agora é para falar contigo. E é para vocês dois se encontrarem. Porque eu quero fazer algo. Agora presta atenção. Por que o anjo não falou para Cornélio? O italiano, o não judeu, o gentil. Porque Pedro sabe o que é trair Jesus. Mas ser perdoado. Os anjos não sabem o que é redenção. O evangelho foi para os anjos um completo mistério glorioso. Não perca a loucura do mistério. Os anjos viram coisas extraordinárias. Viram Deus criar as estrelas com uma palavra, as galáxias com um sopro. Sabe, os anjos viram Deus levantar as montanhas, expandir os mares. Mas quando eles olharam para baixo, vendo Deus virar homem, o infinito se encolher em um bebê, o rei do universo pendurado numa cruz, a santidade beijando um imundo pecador, isso era demais para os anjos, isso explodiu o céu de espanto. E com todo respeito, se os céus estão explodindo de espanto, querendo descobrir o que é o evangelho, enquanto isso, tem alguns aqui que num culto de 2 horas dormem enquanto ouvem o evangelho. Deixa eu te explicar com toda a liberdade poética que eu posso. Os anjos estão na ponta dos pés do como é que é o nome? Parapeito do céu. Assim, ó, esticando o pescoço. O que está acontecendo naquela igreja lá? Por que existe presença de Deus lá? Como isso é possível? Sabe o que é isso? Mistério. Os anjos estão espiando o que Deus aprontou conosco. Deus nos resgatou do império das trevas. Irmão, como ouvir um mistério desse e o nosso coração não se derreter em adoração? Um evangelho que faz os céus ficarem de pé, precisa fazer a igreja ficar de joelhos. No versículo 7, o apóstolo Paulo diz: deste evangelho tornei-me ministro pelo dom da graça de Deus a mim concedida pela operação do seu poder. Preste atenção aqui que isso aqui é importante. Foi um dom da graça. Não foi Paulo que era bom o suficiente para pregar e nem para entender. Uma graça que pode ser dada agora mesmo. É um mistério de Cristo que pode ser seu agora. Porque um blasfemador se tornou um daqueles que mais conhece a igreja. O perseguidor da igreja se tornou um dos maiores adoradores. Presta atenção aqui, você consegue ver que a graça de Deus não respeita currículo, passado ou reputação. Aleluia. Paulo, um perseguidor implacável da igreja, um obstinado inimigo de Cristo, sabe, um declarado
sabe, inimigo do evangelho, um homem que detestava tudo aquilo que se resumia à palavra Cristo. Mas o que a graça fez? Fez dele um pregador extravagante, fez ele de um adorador, sabe, e tudo que ele está vivendo foi pela graça. Ele diz que é o menor dos menores, e Paulo não está sendo aqui, sabe, só uma pessoa humilde no sentido assim de querer estar num lugar que ele não é, não. Ele não está se diminuindo aqui só para poder aparecer, não. O que ele está dizendo aqui, eu não tenho nada a ver com isso. Deixa eu te explicar aqui. Ministrar a palavra de Deus, o evangelho de Jesus Cristo não tem nada a ver com a gente. Sabe como deveria se chamar o ministério da pregação? O ministério dos fracassados. Porque na hora que a gente chega aqui em cima, a gente não consegue dizer tudo que pode. E nem consegue dizer tudo que precisa. E nem sabe o que precisa dizer. É um ministério muito, muito ruim, no sentido de você subir aqui derrotado. A gente sobe sem controle. Olha só, eu tenho que pregar Efésios capítulo 3, versículo 8. Entenda o que eu te digo, ruim não no sentido de fazer, mas no sentido no ruim de, meu Deus, poderia ser mais simples, não é? As insondáveis riquezas de Cristo. Quem é que sabe? Quem é que domina? Ninguém. Mas a Bíblia diz que é pela graça. Sabe, o mistério de Cristo está aqui disponível agora, não amanhã, não depois, não daqui a pouco, agora. Porque é graça gratuita. Escute o que eu vou lhe dizer agora, para acabar com qualquer medo no seu coração. Deus não está procurando heróis perfeitos. Não está procurando os mais capacitados. Não está procurando os que têm pedigree, os que têm passado perfeito, não. Ele escolhe aqueles que a graça tocou e estão se arrependendo. Porque não foi a capacidade intelectual de Paulo, não foi a sua educação excelente de altíssimo nível que ele recebeu aos pés de Gamaliel, e nem a sua erudição adquirida. Foi dom, foi graça, foi poder do Espírito Santo. Porque se não fosse a operação do poder do Espírito Santo, nós não conheceríamos nada. A Bíblia é absolutamente clara, não podemos fazer sozinhos, não temos energia para tão grande tarefa. O ministério do Espírito Santo, ele não é um luxo ou algo especial, ele é essencial para a vida da igreja. Por que eu falo isso? Porque eu vivi na igreja, nasci na igreja, minha vida é a igreja e a vida da igreja se misturam. Vou na igreja desde os meus primeiros dias. Mas em 2002, e eu nasci em 1977, faça a conta. Em 2002, já casado, eu tive uma experiência com o Espírito Santo tocando um teclado. O Espírito Santo pegou aquele religioso acostumado a apenas tocar músicas sobre Deus, a frequentar a igreja de Deus e a ouvir sobre o Jesus dos cristãos. E naquela hora, eu não sei o que aconteceu, eu não sei descrever, mas pela primeira vez eu comecei a tatear as infindáveis riquezas de Cristo. Porque quando somos cheios do Espírito Santo, Cristo deixa de ser apenas uma ideia distante e passa a ser uma presença real, poderosa e gloriosa. Certeza se torna experiência, dúvida se torna convicção e Bíblia se torna fogo em teus ossos. É por isso que Paulo diz que ele era o menor dos menores. Tipo assim, quem era Paulo na fila do pão? Não é ninguém. Mas ele recebeu graça. Quantos aqui querem receber essa graça hoje? Paulo está dizendo, não sou eu, é a graça. Não é a minha força, é o poder de Deus. Não são minhas habilidades, é a misericórdia transbordante. Não existe elite espiritual para conhecer Jesus Cristo de Nazaré. Abandone agora qualquer desculpa de inferioridade espiritual. A graça elevou Paulo e a graça quer te elevar hoje, aleluia. E enquanto eu preparava essa mensagem, eu gritava, por que não amanhã, Jesus?
por que não hoje? Faz isso aqui agora. Faz isso aqui agora, Jesus. Tira, Senhor, esse vazio espiritual. Muda agora, Jesus. Um só toque seu muda tudo. Mas agora eu quero ficar preso apenas à última frase do texto que eu li. As insondáveis riquezas de Cristo. Sabe o que é isso aqui, irmãos? As inesgotáveis, as inexauríveis, as inexploráveis riquezas de Cristo. Deixa eu te contar uma coisa. É como se você fosse num lago e olhasse um lago e falasse assim: deixa eu medir quantos metros cúbicos de água tem aqui, quantos litros de água tem aqui. E então quando você começa a entrar nesse lago, você percebe algo. Não é um lago, é um braço de um mar. E agora aquilo que você pensava poder medir se torna agora imensurável. Sabe o que é isso? Isso é Cristo. Isso é Cristo. Será que nunca passou pela sua cabeça a gente tentar medir o tamanho de Cristo? Como a gente tenta medir as águas calmas de um lago, mas a dar o primeiro passo em direção a Cristo. E Cristo dá o primeiro passo em direção a você. Você percebe algo surpreendente. Cristo é tão insondável quanto o mais profundo oceano. Ele é tão inesgotável como o mais alto céu de estrelas. Ele é tão inexplorável como o universo inteiro. Quando achamos que conhecemos Cristo, estamos apenas molhando os pés nas margens da graça. Jesus Cristo. Como falar do que é indescritível? Ele é infinito para a mente humana, ele é inesgotável para o coração sedento, ele é eterno para a alma que o deseja. Vivamos 100 anos a partir de hoje, conte a partir de hoje, 100 anos, 24 horas sem dormir, buscando Cristo, lendo a sua palavra, sendo cheio do Espírito Santo, e ainda nós estaremos nas primeiras camadas de quem Ele é. Eu me lembro, eram umas 15h30 da tarde, preparando esse sermão, na frente do computador, eu escrevo uma frase, quase que impulsivamente: Jesus, meu Cristo. E eu fiquei olhando para aquela frase naquele computador, e eu comecei a chorar. Ele é meu Cristo. Ele não é emprestado de ninguém, ninguém me contou sobre ele, eu tive uma revelação dele, eu tive um encontro com ele, ele é meu Cristo. Sabe, Cristo, Jesus, o meu Cristo, é como se eu estivesse dizendo: Ele é meu Salvador, Ele é tudo que eu preciso, Ele é meu Rei, Ele é meu sacerdote, Ele é meu profeta, Ele é ungido prometido. Ele é aquele sobre o qual repousa todo poder, autoridade, toda promessa celestial. Algumas pessoas ficam me perguntando às vezes, agora mesmo na viagem: você só prega Cristo de domingo? E não lhe falta palavras? Deixa eu te mostrar o que está em Efésios 3:8. Coloca para mim aqui. Deixa eu ler com você, Efésios 3:8. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me dado esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. Deixa eu te falar. E esclarecer a todos, voltar só o 8 mesmo. Anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. Foi-me dada essa graça de anunciar. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Todo aquele que diz ser chamado para ser ministro do Evangelho, ele é chamado para anunciar as riquezas insondáveis de Cristo. Esse é o dever do ministro. Esse é o mistério preferido de qualquer pregador. Eu não fui chamado primeiro para pregar sobre moralidade. Eu não fui chamado primeiro para pregar sobre ética. Me lembro em 2022,
Quando nós estávamos na maior disputa presidencial que nós já tivemos aqui, em nossa democracia, não só um, não dois, nem 20, muito mais vieram até mim: pastor, você precisa falar de política na igreja, você precisa direcionar o seu povo. Alguns empresários chegaram para mim: você precisa botar a igreja na rua. Deixa eu te dizer uma coisa, nós não somos chamados para falar de outra coisa aqui neste lugar. A gente pode conversar num café sobre filosofia, a gente pode conversar num café sobre política, mas de um púlpito de igreja, nós, ministros do evangelho, somos chamados a falar das insondáveis riquezas de Cristo. Não importa se o Brasil um dia estiver em guerra, não importa se estiver em ano eleitoral, não importa se estiver na economia em declínio, aqui é lugar de falar das insondáveis riquezas de Cristo. Ele é o manancial completo, Ele é tudo que a nossa alma precisa, nele temos o que tudo satisfaz. Você sabe o que acontece? Vamos agora fechar todas as portas de prazeres da nossa alma: entretenimento, compras, trabalho, divertimento, tudo. Feche todas as portas, e você agora só tem a sua Bíblia. Se isso não for suficiente para lhe trazer abundância, é porque ainda você não conheceu as insondáveis riquezas de Cristo. Porque Ele é a alegria que a gente precisa, Ele é a paz que nós necessitamos, Ele é a água que satisfaz. Venham a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Não é o que eu vou lhes dar, sou eu. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde, e vocês acharão descanso da vossa alma em mim. Eu nunca fui um homem assim, de um testemunho forte. Há muito tempo atrás, uma pessoa chegou para mim e disse assim: pastor não, nem pastor era. Ricardo, você pode dar o testemunho lá na nossa igreja? Eu falei: testemunho? Deixa eu pensar aqui. Falei: mas eu não sou igual o Cálico, que já fez de tudo. Oh. Não é sobre isso. Presta atenção no que eu quero lhe dizer. Eu morei numa família muito estável. Nasci na igreja, né? Eu nunca fui um homem dado aos vícios. Eu não tenho aquele testemunho tipo assim: quase morri, quase matei, quase fui preso, quase uma doença me matou e eu fui curado milagrosamente. Eu nunca quebrei nem um dedo. Eu nunca bati e nunca apanhei de ninguém, graças a Deus. Mas eu tenho um testemunho hoje. Hoje eu descobri que eu tenho um testemunho. Jesus, Ele é a luz que venceu a escuridão da minha alma. Eu pecava para ninguém ver, mas Ele me lavou com seu sangue. Ele acabou com a minha culpa. Peco muito, mas pela graça dele eu sou perdoado. Sabe, Ele acalmou essa alma inquieta. Pensa numa alma inquieta que tem aqui dentro, que ela fica balançando dentro desse corpo o tempo todo. Hoje eu tenho um testemunho: quando tudo falha, Ele permanece. Quando todos se vão, Ele fica. Quando eu me perco, Ele me acha novamente. Ele é o descanso, meu Deus, Ele é o descanso. Ele é minha rocha. Eu tenho orgulho da cruz de Cristo. As insondáveis riquezas de Cristo é Cristo. Não são as coisas que Ele dá, não são as bênçãos que Ele distribui. Cristo, Ele não é o portador do tesouro, Ele é o tesouro. A riqueza não está nas suas mãos, está na sua pessoa. As insondáveis riquezas de Cristo é a sua graça que não se cansa, é a sua beleza que não se explica, é o seu amor que não tem fim, é a sua profundidade que não tem fundo, é a sua altura que não tem teto. Céu é céu,
Porque Pai e o Filho estão lá. A eternidade é maravilhosa, porque nós estaremos com o Pai e o Filho. Quando Paulo diz as insondáveis riquezas de Cristo, ele está dizendo: eu quero conhecê-lo, eu quero tê-lo, eu quero amá-lo. Sabe o que Paulo está dizendo? Cristo é o Evangelho, Cristo é a recompensa, Cristo é o próprio céu. Sabe, foi por isso que Pedro, com os olhos abertos pela graça, disse em João capítulo 6, 68, Senhor, para quem iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Deixa eu te falar, oramos por milagres e maravilhas aqui porque precisamos. Mas Pedro não disse assim: só tu tens o milagre que eu preciso, só tu tens a cura que me interessa, só tu tens a resposta que vai aliviar minha alma. Não, sabe o que Pedro disse? Só tu tens as palavras que eu preciso. Pedro não disse: me diga as palavras e vai embora. Pedro está dizendo: eu quero é aquele que fala comigo. Eu não quero que você fale através de outro, eu não quero só as palavras, eu quero que você esteja do meu lado, eu quero aquele que está falando, eu quero o falante. Só tuas palavras têm vida eterna. Só tu tens as palavras de vida eterna. Tu és a vida, tu és o verbo, tu és a eternidade encarnada. As insondáveis riquezas de Cristo é Cristo. Cristo não é um médico que te dá o remédio e vai embora. Ele é a própria cura que permanece conosco. Ele não é o Deus distante que manda um pix do céu, não. Ele é o Emanuel, Deus comigo, Deus ao meu lado. A primeira e urgente necessidade da igreja não é uma nova bênção, é uma nova fascinação por Cristo Jesus. Mais do que um milagre que te anime, você precisa de uma visão de Cristo que te consuma. As insondáveis riquezas de Cristo é o próprio Cristo. Senão a gente nunca vai entender a Bíblia. Você vai ler a Bíblia e não vai entender. Por exemplo, Mateus capítulo 13, versículo 45. O reino dos céus é também semelhante a um homem que negociava e procura boas pérolas. Quando encontrou uma pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo o que tinha e comprou a pérola. O reino dos céus é isso. E aí? Você entendeu? O reino dos céus é isso. Você entendeu? Deixa eu te falar agora, imagine comigo agora. Quem imagina, imagina para ver. Esse cara era um comerciante. Ele já tinha visto muitas pérolas. Ele tinha muitas pérolas. Ele já tinha visto pérolas bonitas, pérolas caras. Então ele era um comerciante, valiosas. E então ele vê uma pérola. E nesse instante que ele vê essa pérola, tudo muda. Seus olhos brilham, seu coração acelera. E de repente, tudo que ele tinha antes, riquezas, conquistas, segurança, tudo parece pó perto daquela pérola. Então ele não pechincha. Vamos lá, igreja. Ele não hesita. Ele vende tudo. E alguém pergunta: você ficou louco? Ele disse: não, isso aqui vale mais do que a soma, do que tudo o que eu já tive em minha vida. Você sabe que pérola é essa? Essa pérola é Cristo. Cristo não é uma doutrina vazia, Cristo não é uma ideia moral elevada, Cristo não é uma tradição religiosa. Cristo, Ele é vivo, Ele é o crucificado, o ressurreto, Ele é o Filho de Deus, Ele é o presente para todo coração que precisa, sabe? E essa pérola, ela não é mais para negociar, porque você já perdeu tudo por causa dela. Essa pérola agora é para você ser cativado, é para você viver de assombro em assombro todos os dias quando você olhar para ela. É para você ser completamente dominado pela beleza dela. Sabe o que acontece nessa hora? Essa é a hora sagrada em que a alma acorda do sono pesado da religião e grita: eu encontrei, nada mais importa, nada mais me atrai, nada mais serve, Cristo é tudo.
Isso é a verdadeira conversão, não é uma mudança de religião, é a descoberta de um tesouro. Não é esforço para ser bom, é encantamento por uma pessoa. Ele é insondável, mas Cristo não é inacessível. Agora mesmo você pode conhecê-lo. Ó, profundidade da riqueza, Romanos 11:33. Tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os seus juízos, quão insondáveis são os seus caminhos. Esses são os únicos 2 lugares da Bíblia que essa palavra insondável está escrita. Sabe o que é profundidade da riqueza? Não é que ela é profunda que você não consegue chegar nela. É que ela não é tão difícil de chegar. Mas depois que você chega nela, ela é tão profunda que você não consegue atravessá-la. É uma pá que você vai tirar sempre mais, sempre mais, sempre mais, sempre mais, sempre mais. Ó, profundidade, ó, riqueza inexplorável, ó, lugar que nunca mais acaba, ó, deleite que nunca mais tem fim, ó, graça que nunca se acaba. Sabe, é como alguns santos dizem no passado, é como as ondas e ondas de amor viessem sobre você, e você, a única coisa que você pedisse era para morrer. Morreu de quê? Morrer de amor, morrer de alegria, já ter um infarto de tanta presença de Deus. É o seu coração não aguentar mais. Exagerado, pastor? Não. É a igreja que não está descobrindo quem Cristo é. Agostinho, no seu livro 10 de Confissões, capítulo 27, ele diz assim: tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Tarde te amei. Eis que estava dentro de mim, e eu lá fora, e fora de ti procurava. Estavas comigo, e eu não estavas contigo. Sabe o que é isso? Isso é a confissão de alguém que desperdiçou tempo procurando prazeres em todos os lugares, menos em Cristo. Isso é um grito de amor atrasado, mas não é uma culpa seca, é um arrependimento misericordioso. E ele diz: estavas comigo e eu não estava contigo. Sabe o que ele está dizendo? É que Deus estava presente e o homem estava ausente. É Deus presente e às vezes a gente é ausente. Cristo, Ele é insondável, mas não é inacessível. Cristo, Ele é uma pessoa, não é uma teoria. Cristo, Ele é mais do que a salvação. Ele é o Salvador. Hoje Ele te chama. Ele te ama. Não importa o que você fez. Não importa seu histórico. Tem graça para você hoje aqui. Tem graça para você que está nos assistindo aí agora. Tem graça. As insondáveis riquezas de Cristo podem vir sobre você agora. Sabe, aquele teu coração, a tua alma, tudo que lhe impede de ser uma pessoa equilibrada, plena, sei lá, te tirar do buraco. Tudo. A variedade de seus problemas está em uma única solução: o manancial chamado Cristo.